Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou te falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Porque o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: "Mestre, coma." Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si: "Será que alguém lhe trouxe algo para comer?" Jesus lhes declarou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam.
outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, humildemente nós pedimos a permissão para nos colocarmos de joelhos, todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, e de joelhos, Senhor, nós queremos reverenciar, adorar, glorificar e bendizer o santo nome do Senhor, o santo nome do Senhor Jesus e o santo nome do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por cada bênção que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças durante todo este dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor tem cuidado de nós porque nós amamos ao Senhor. É claro que a palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor nos amou primeiro, antes que nós amássemos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a mão do Senhor esteve nos acolhendo, o braço forte do Senhor nos guardou durante todo esse dia e não nos faltou o pão, não nos faltou a água, Senhor, não nos faltou a vestimenta, Senhor Deus, para nos cobrir. Obrigado, Senhor, por essa alegria que nesse momento invade os nossos corações, porque nós estamos na presença do Todo-Poderoso, do Deus que criou o céu e a terra, o Deus cujo atributo mais proeminente é a santidade. E porque o Senhor é um Deus santo, a palavra que acabamos de ler nos ensina que nós devemos adorar o Senhor em santidade. E a mesma mensagem vai nos ensinar que o Senhor busca verdadeiros adoradores e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia, por tudo que o Senhor nos abençoou, e nesse momento intercedemos por cada um dos componentes do canal de oração, que o Senhor visite a mente de cada um deles nessa noite, para que o Senhor possa observar as necessidades, as carências de cada um deles, e que cada um possa ser abençoado ainda nesta noite. Mas também estendemos o pedido para toda a parentela dos componentes do canal de oração, para que também possa usufruir dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para todos nós. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos proteja, nos dê livramento contra todas as investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás, Senhor. O Senhor possa nos conceder uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador, que o Senhor repreenda todas as coisas que poderiam afetar o nosso descanso e o nosso sono, que o Senhor possa ordenar a esses seres maravilhosos, os anjos, que nos protejam, que nos guardem também os nossos patrimônios que o Senhor confiou colocar nas nossas mãos, porque a palavra do Senhor nos ensina que não pertence nada a nós somos apenas mordomos, mas o dono de todas as coisas é o Senhor, e assim nós cremos, assim nós glorificamos o nome do Senhor, e todos nós numa única voz nesse momento queremos glorificar mais uma vez o nome santo do Senhor, dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.